Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Primeira Epístola de Pedro. A primeira Epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro, é assim subdividida. Fala sobre a salvação no capítulo 1, nova vida no 2, no capítulo 3, família cristã, morte para o pecado no capítulo 4 e no capítulo 5, conselhos. Mas quem que era o Pedro? Pedro foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus Cristo. Ele foi o primeiro discípulo a reconhecer que Jesus Cristo era o Messias, andou sobre as águas, negou a Jesus 3 vezes e representa muitos crentes que não têm a coragem de seguir verdadeiramente a Cristo. Primeira Epístola de Pedro, Jesus é proeminente como exemplo de sofrimento inocente e como aquele cuja ressurreição e volta para a glória confirmam a nossa própria esperança. Essa carta vigorosa continua a inspirar os crentes que sofrem perseguições por causa da fé comum. Está aí 4 temas, que é a dádiva da salvação, chamada submissão, soberania e sofrimento e a perspectiva da glória. Curiosidades do livro de 1 Pedro, foi provavelmente escrito entre 60 e 65 d.C. A primeira palavra dessa epístola, Pedro, identifica o autor que se denominou como apóstolo de Jesus Cristo. Ele escreveu essa carta a um grupo de cristãos espalhados pelas áreas do norte da Ásia Menor, onde ele pode ter previamente pregado o evangelho. Pedro falou muito sobre perseguição, que antecipou a perseguição que ele e outros cristãos sofreriam nos anos finais do reinado de Nero. Na época em que ele escreveu, Pedro ainda não havia sido preso. Um evento mais tarde o levaria a seu martírio por volta de 60 a 68 d.C. A primeira carta de Pedro salienta a importância dos crentes suportarem os sofrimentos injustos e ainda assim continuarem a viver bem. Desta forma, poderia ser chamada de o Jó do Novo Testamento, proporcionando encorajamento para o verdadeiro crente a continuar no caminho que Jesus estabeleceu para todos os seus seguidores. 5 temas são abordados nessa carta. Como já falamos, salvação, perseguição, família de Deus, vida em família e juízo de Deus. Continuando aí as curiosidades do livro de 1 Pedro, embora este tempo de perseguição tenha sido muito violento, Pedro revela que era na verdade um tempo de regozijo. Ele diz que sofrer pelo amor de Cristo, assim como seu Salvador sofreu por eles, deve ser encarado como um privilégio. Esta carta faz referência às experiências pessoais de Pedro com Jesus, assim como aos seus sermões no livro de Atos. Pedro confirma que Satanás é o grande inimigo de todos os cristãos, mas que a garantia do retorno futuro de Cristo fornece um incentivo de esperança. A certeza de vida eterna é dada a todos os cristãos. Uma forma de identificar-se com Cristo é compartilhar do seu sofrimento, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, onde Jesus fala que bem-aventurados sois vós quando sofrerem perseguições por causa do meu nome. Devemos nos alegrar porque é grande o nosso galardão nos céus. A familiaridade de Pedro com a lei e os profetas do Antigo Testamento permitiu-lhe explicar várias passagens do Antigo Testamento à luz da vida e obra do Messias, Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1,16, ele cita Levítico 11,44, sejam santos porque eu sou santo. Entretanto, ele começa com uma explicação de que santidade não é alcançada pela observância da lei, mas pela graça concedida a todos os que creem em Cristo. Além disso, Pedro explica a referência à pedra angular de Isaías 28,16 e Salmo 118,22 como sendo Cristo, o qual foi rejeitado pelos judeus através de sua desobediência e incredulidade. Um resumo básico aí do livro de Pedro. 1 Pedro capítulo 1 até o 2,10, Pedro escreve sobre a necessidade de os santos crescerem espiritualmente a fim de receber recompensas eternas. No capítulo 2 até o 3, versículo 12, os discípulos de Jesus Cristo procuram honrar todos os homens, submeter-se à lei e às autoridades civis. E no finalzinho, do 3 até o capítulo 5, quando a perseguição causa sofrimento aos santos, eles devem lembrar-se do exemplo de Jesus Cristo, que sofreu e depois ganhou a salvação. Alguns versículos mais conhecidos do livro de 1 Pedro, versículo 3, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 24 do capítulo 2, ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 5, 8, 9. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso breve estudo da primeira epístola de Pedro. Que você possa ler aí com atenção, seguindo as orientações do Espírito Santo para trazer revelação da palavra dele ao seu coração. E se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.